Mas tem outro assunto para conversar com a gente nesta manhã, na tua estreia, que é a situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no governo. Desde a semana passada ficou evidenciada aí não vou falar que é uma briga, mas enfim, uma disputa mais acirrada ou mais às claras envolvendo o ministro e o próprio presidente da República. Se bem que na sexta-feira os dois apareceram ali juntos, naquele quebra-queixo, aquela entrevista ali que o presidente está dando quase todo dia, né? Teve piadinha e tal. Tá assinando aí Lula livre e tal. Querendo mostrar que os dois estão muito bem, obrigado. Mas na prática, aparentemente, não é assim, né, Andreasa? Acho que tem um desgaste nessa relação. E é preciso lembrar, eu sempre considerei, Barão, a indicação do Sérgio Moro uma grande jogada para o Jair Bolsonaro, para o seu projeto de poder, mas um erro cometido pelo então juiz. É preciso lembrar as condições em que ele aceitou ser ministro, né? Primeiro, ingênuo, sejamos bastante francos, acreditou que teria carta branca. O presidente da República, ao indicá-lo, disse, não, carta branca, o ministério é dele, vai fazer o que quiser, não tem ingerência nenhuma. A gente já viu que não é bem assim. Tem alguns casos de interferência do presidente ao longo desse período. Interferência em decorrência de prisão daquele núcleo ideológico de pressão daquele grupo ideológico muito próximo do presidente. Vamos lembrar também que em novembro, e mesmo antes, durante o processo eleitoral, o Jair Bolsonaro sempre disse que não pensava em concorrer à reeleição. Isso é um gatilho importante de memória para a gente entender por que um juiz, uma posição estável e uma carreira importante, goste ou não dele, aceitou esse desafio. A possibilidade de disputar eventualmente uma eleição, inclusive a presidência da República, sabendo que o presidente, embora presidente uma vez na cadeira, logo seja picado pela mosca azul e já tenha mudado de ideia, naquela ocasião ele dizia que não disputaria a reeleição. E também havia, tratada como mais importante, mas me parecia um plano B do Sérgio Moro, uma vaga no STF. Moro aceita, se torna político, obrigatoriamente político, entrou no Ministério da Justiça, é um cargo político, mas continuou se comportando como juiz. E aí tem uma associação entre a sua popularidade e a ideia do peso da caneta do executivo que coloca ele, Sérgio Moro, numa espécie de lugar autoritário. É a mesma fé do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma história anterior no parlamento, mas sempre ignorou o parlamento da República. Nós temos tratado muito disso aqui na Band News FM também. O Sérgio Moro desprezando o parlamento com um viés autoritário, mas uma diferença fundamental. O presidente da República tem a caneta. Ele é o chefe, ele é o patrão. Como ele mesmo disse, o técnico de futebol sendo o Sérgio Moro o jogador. O Sérgio Moro é dispensável, é empregado. Vale a pena comprar briga com o parlamento? Tem uma sonora aí que eu pedi para deixar no ponto, queria soltar, pessoal. É uma reprodução exata desse dispositivo legal. Se o excesso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Olhem essa fala do presidente da República. Ele está se referindo ao jornalismo, à imprensa, né? Se o excesso da imprensa fosse punido, todos nós estaríamos presos. Ao lado dele está o juiz Sérgio Moro, que ri, que acha engraçado, tragado por esse ambiente autoritário. Qual a diferença entre eles, além do fato de que um tem a caneta, é o chefe, o outro é o empregado dispensável? É a lógica do fusível. O presidente Jair Bolsonaro já apresentou, qual seja, os ministros para o presidente são fusíveis, dispositivos que queimam, que se fundem para que o governante não se queime. O presidente já falou isso, se referindo ao Onyx Lorenzoni. Também serve para o Sérgio Moro. Aí a gente chega ao fato da Vaza Jato, esse assunto recente. Goste-se ou não da origem, de fato uma origem criminosa que está sendo investigada e já tem gente presa, o fato é que existe o conteúdo. E o conteúdo não é bom para o Sérgio Moro. Temos ali um juiz, cada um vai dar a sua interpretação e imaginar as consequências disso, mas temos ali um juiz que toma lado, que tomou um lado num processo, e o lado da acusação, o lado do Ministério Público. E muita gente se confunde achando que o Sérgio Moro faz parte da força-tarefa. Ele não faz parte da força-tarefa. Ele é o juiz, ele está fora. Nós não temos essa figura do juiz de acusação. Moro, portanto, independente, enfraquecido, apresenta para o presidente da República a brecha para ser controlado. O que o Jair Bolsonaro tem feito desde então, em função dessas circunstâncias, é controlar o Sérgio Moro. Tem um projeto, é muito interessante a ideia, pessoal, do projeto do Sérgio Moro, esse anticrime organizado e anticorrupção. Esse projeto, o Moro cometeu um erro ao tratá-lo como dele próprio. Diante disso, o parlamento farejou a fraqueza ali contida e a chance de diluí-lo
e amarrar o Moro. Quem consegue se lembrar, torcendo para que dê certo, quem consegue se lembrar de um outro projeto do Sérgio Moro, de uma outra iniciativa, de uma outra agenda? É só essa que está empacada. Temos aí um ministro apertado, enrolado, finalmente controlado pelo presidente em função das suas dificuldades e de o parlamento haver percebido, o presidente tem dado declarações nesse sentido, que para ele a coisa apertou. Qual o futuro dessa relação, Barão, Felipe, Coutinho? É difícil prever. O fato é que, neste momento, o Sérgio Moro precisa do Jair Bolsonaro, depende do Jair Bolsonaro para ter existência política. Uma vez fora do governo, com a vaga ao Supremo aberta apenas no ano que vem, a chance de o Sérgio Moro desaparecer completamente é grande. Então, desgaste, uma projeção de desgaste. Se esse estica-corda, afrouxa-corda, resultará em alguém pedir o boné nessa história, não sabemos, mas é bom acompanhar os próximos capítulos.